Você já parou para pensar por que a gente trabalha? Será que é só para pagar as contas no final do mês? Será que é para dar conta de tudo, do sustento da família? Ou se existe algum tipo de propósito, alguma essência colocada relacionada ao nosso propósito de vida? Hoje nós vamos aprender aqui neste episódio a conexão entre o trabalho e o propósito divino para a humanidade. E talvez até o final deste episódio você mude a sua visão sobre a segunda-feira. Então que Deus nos abençoe em mais este estudo da Escola Bíblica Especial. Muito bem, voltamos agora. Você está assistindo ao programa Escola Bíblica Especial aqui na TV Viva a Promessa. Então, se você ainda não deu o seu like, já chega curtindo este vídeo, chega curtindo dando like neste episódio, porque com certeza você vai aprender muito, nós vamos aprender muito aqui sobre o propósito do trabalho. A lição de hoje tem o título Cuidando do Jardim. Se você não é promessista, seja bem-vindo também. Neste espaço, nós tratamos sobre as lições bíblicas, nós abordamos temas bíblicos baseados em uma série de lições que são expostas, apresentadas, ensinadas nas igrejas adventistas da promessa pelo mundo. Se você tem interesse em adquirir, entra lá no site editorapromessa.com.br e você vai lá visualizar as lições bíblicas deste trimestre para que você possa adquirir e acompanhar também. Tem digital, tem impressa, então você tem várias formas de acompanhar este estudo nesta nova série que nós estamos aqui expondo a Bíblia para você. Então, como disse, nós vamos falar a respeito do trabalho. Primeiro sobre a criação do homem, a criação do ser humano e em seguida o propósito, a missão que Deus deu para o homem. Nós viemos de uma sequência em que na lição anterior, no programa anterior, falamos sobre a criação do mundo. Ali nós abordamos o cosmos. Ali a lição bíblica se deteve na criação de tudo que existe. E hoje nós voltamos a nossa atenção para o ser humano. Como Deus criou o ser humano e qual a missão que Ele deu para você e para mim. Para auxiliar o nosso estudo de hoje, eu tenho aqui alguém especial, que é o pastor Wellington Varjão, é nosso companheiro aqui, é pastor também na Promessa Cosmópolis, é pai do José Wellington, pai da Marília, esposo da Leia. É um prazer recebê-lo aqui, pastor. Também é professor, teólogo, professor de Setup. É um grande prazer ter o senhor aqui, pastor. Graça e paz, nossos irmãos, paz do Senhor aqui para o meu amigo, pastor Arildo. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui dando prosseguimento nessa nova série que tem esse título bonito, Origens, que são estudos baseados no livro de Gênesis. Na lição passada nós já vimos aí um pouquinho sobre a criação do ser humano, né? No capítulo 1 já cita o ser humano. Agora no capítulo 2, que é a base principal do estudo de hoje, vamos ampliar essa janela que fala sobre a criação do ser humano, explorar bem, especialmente a ideia ali do jardim, do trabalho do ser humano. Então eu tenho certeza que vai ser um estudo esclarecedor e edificante para as nossas vidas. Tudo bem, pastor, é verdade. A gente olha para Gênesis e a gente, assim como em Apocalipse, na lição que nós estudamos anteriormente, surgem dúvidas a respeito de como foi essa criação. Nós já falamos na lição passada, né? Esteve aqui o pastor Wilbert com a missionária Célia, e nessa lição de hoje, dúvidas a respeito do trabalho. Pastor, tem gente que não gosta muito de trabalhar, vamos falar assim a verdade, né? Na linguagem bem aberta, bem simples. Tem gente que não gosta de trabalhar, acha que o trabalho é algo quase como uma maldição, né? E a gente vai entender biblicamente que não é assim, né? Claro que a gente não quer se adiantar dentro das questões, né? Eu sei que o pastor ele vai decorrer aqui responder dentro das perguntas, mas de cara, né? A gente já pode afirmar que não, né, pastor? Não é uma questão de maldição o trabalho. A gente vai entender depois por que não, né?
Normalmente eu acredito que a grande maioria dos brasileiros encara essa questão mais como um meme, né? Para se divertir na internet, né? Aquela frase sextou, né? Que é sexta-feira, finalmente chegou a sexta-feira, né? Sim, E segundou, ninguém fica tão animado para falar segundou, né? exato. Porque vai começar a semana de novo, então... mas isso tem a ver também com a ideia de que o trabalho, no princípio, ele era totalmente prazeroso antes do pecado, mas depois do pecado, o trabalho ele não vai ter mais essa concepção, não porque o trabalho em si é mau, mas por causa do efeito do pecado no ser humano. Então a gente vai explorar isso com mais detalhes Perfeito. na nossa lição. Perfeito. Então vamos lá. A primeira questão, pastor, ela aborda um trecho que traz na lição sobre o mundo grego antigo. Comenta pra gente sobre isso, como era nesse mundo grego antigo, especialmente entre os filósofos, como eles encaravam o trabalho naquela época e se a visão deles corresponde com a visão bíblica. Bom, nesta lição há uma afirmação de que no mundo grego antigo, especialmente ali entre os filósofos, ficar sem trabalho era um fato apreciado. Mas essa é uma expressão que está parcialmente, parcial, a gente precisa analisá-la dentro de um contexto, não é? Para a gente entender bem por que os filósofos tinham essa apreciação pelo não trabalho. Na realidade, embora a visão deles esteja mesmo contrária à Bíblia, Sim. porque além disso eles também consideravam o trabalho uma maldição, né? É provável que tudo isso vinha a partir dessa ideia. A Bíblia não concorda com essa ideia de que o trabalho seja uma maldição. Mas os filósofos que viveram nessa época aí, do século 7 a.C. até o século 5 depois de Cristo, eles tinham essa filosofia de vida, esse entendimento, porque para eles era um privilégio você ter tempo livre para se dedicar aos debates filosóficos, né, à contemplação, à arte, até mesmo a política na época tinha essa concepção também, né? Então, assim, era por causa de um contexto, né, de uma época, de um mundo antigo, grego, né? Uhum. As pessoas às vezes têm aquela ideia de que os filósofos eles eram preguiçosos, não trabalhavam, né? Pelo contrário, achavam um privilégio dedicar muito tempo da sua vida a outro tipo de trabalho, trabalho intelectual, que por vezes no mundo moderno, acho que volta isso para o mundo moderno, né? Uhum. Hoje em dia, muita gente não trabalha num trabalho mais braçal, mais pesado, mas tem um desgaste muito grande, né? Mental, né? Que atende pacientes na área de psicologia. Enfim, tem vários trabalhos que requer também todo esse desgaste psicológico, mental, né? Sim, Então, sim. os filósofos gregos achavam assim, como naquela época, quem fazia o trabalho braçal eram mais escravos, então, para eles, não trabalhar no sentido de ter uma atividade braçal, física, era um privilégio, era apreciado. Era alguém, geralmente as elites, né? Geralmente as elites, a classe elite que tinha escravo, que fazia todo o trabalho, então eles podiam se beneficiar de mais tempo livre para se dedicar a outras artes, a outras concepções que no mundo daquela época eram apreciadas. Sim. Então, assim, é nesse sentido, para a gente não falar mal aqui totalmente da filosofia, nem dos filósofos. Tem um amigo filósofo aí, depois pega mal se eu disser que eles eram preguiçosos, né? Sim, sim. Não é bem isso. Sim. Mas, de qualquer modo, a visão deles está errada de acordo com a Bíblia, porque toda essa ideia deles vem do fato deles acharem que o pecado é uma maldição. E a Bíblia ela não sustenta essa ideia aí, né? Bom, como é que a Bíblia trata a questão do pecado? Segundo o texto que nós temos aqui, vai nos afirmar que o trabalho antes do pecado, ele era algo totalmente prazeroso. Está nessa lição, né? Os irmãos que vão ler em casa vai ver que antes do pecado, o ser humano, Deus criou o trabalho para o ser humano, para a dignidade do ser humano, para a valorização do ser humano, né? Então, o trabalho, desde o mundo antigo, ele dignifica o ser humano. Sim. Adão foi criado para o trabalho, o ser humano foi criado para o trabalho. Então, assim, essa visão bíblica está correta. Agora, depois do pecado, o que é amaldiçoado, segundo o texto bíblico aqui, não é o trabalho, mas a terra. A partir disso, o trabalho do ser humano, ele passa a ser um pouco mais pesado. A Bíblia fala, com o suor do teu rosto, agora você vai ter que trabalhar
com fadiga, cansaço. Então tem toda essa questão bíblica, que ela já é um efeito do pecado, a entrada do pecado na história da humanidade, que torna o trabalho do ser humano, por vezes, mais fadigante. Nós temos aqui plena certeza de que, embora a gente goste muito do nosso trabalho, né? Quem tem a chance e o privilégio de trabalhar na área em que gosta, que nem todos têm esse privilégio, né? Mas se você tem esse privilégio de trabalhar na área em que você ama, que você é vocacionado, você sente prazer em trabalhar. Sim. Você se sente digno, né? Você se sente dignificado. Né? Você tem todo... Você se sente alguém valorizado, né? Porque esse trabalho te valoriza, e você valoriza esse trabalho, você faz algo que gosta. É claro que vai ter o cansaço, vai ter, às vezes, o estresse, que é típico do trabalho, isso tudo por causa do efeito do pecado. Mas a visão bíblica, portanto, se contrapõe a essa visão do mundo antigo grego, especialmente entre os filósofos. Sim, muito bem. A gente, então, deu para o espectador da escola bíblica, essa chamada primária, né? De fato, o trabalho não é uma maldição e era encarado anteriormente dessa forma, como se fosse algo não muito bem visto, pelo contrário, o que era muito bem visto era esse trabalho intelectual. Agora, pastor, você que está aí estudando a sua lição, você que tem aí o seu cafezinho, o seu chazinho, sentou no sofá, ou está no seu carro ouvindo esse estudo, olha só, a gente vai retroceder um pouquinho e a gente vai analisar sobre a criação do ser humano. A gente vai analisar o texto bíblico sobre a criação na questão de número 2. Ela diz assim, pastor, e o senhor vai nos ajudar aqui neste comentário. Fale sobre as 3 marcas peculiares da criação de Adão, o primeiro trabalhador. Levando em conta que, sempre como eu digo, essas nossas lições, elas trazem assim uma espécie de resumo, né, pastor? De forma muito didática. Coloca assim, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, para que a gente consiga compreender um resumo do assunto. Mas tem muito pano para manga esse assunto aqui, até é um desafio para a gente trazer tudo dentro do nosso tempo. Mas eu peço que o senhor, então, pastor, responda para a gente sobre essas 3 marcas aí de Adão, da criação de Adão e da humanidade. Verdade, a gente vai retornar aqui ao capítulo 1 de Gênesis, né? Já foi citado na lição passada, mas agora ele é ampliado. Versos 26 e 27, aquela passagem clássica que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, falando sobre a concepção do ser humano. Em antropologia bíblica nós vamos estudar, aprender sobre a origem do ser humano, sobre a sua importância, sobre o seu papel, a sua missão. Então a Bíblia, ela nessa lição, ela traz 3 marcas peculiares em relação à criação do homem, Adão, o primeiro homem. Em primeiro lugar é que essa criação foi enfatizada. E aqui vem mais uma teoria para a gente derrubar, como nós derrubamos na lição passada. Na lição passada nós falamos aqui sobre aquela teoria do intervalo, né? Aquela teoria dos dias eras, que foram explicadas naquela tentativa de alguns de achar que existe um espaço muito longo entre Gênesis capítulo 1, versos 1 e o verso 2. Do verso 1 para o 2 há um espaço de tempo ali, segundo alguns, que entra aí na ideia da evolução até. Agora, há uma outra teoria, existem várias teorias o livro de Gênesis é muito disputado, né? Sim. Eu acho que Gênesis e Apocalipse são os livros, o primeiro e o último livro da Bíblia, são livros muito disputados, existe muita teoria, né, que tenta explicar, porque é um livro que está narrando a história da humanidade, né? Sim, sim. Então aqui, comparando o capítulo 1 e 2 de Gênesis, algumas pessoas vão dizer que há uma disparidade, há algo aqui, uma contraposição, há uma contradição que pode ser explicada se for compreendida como o livro ter mais de um autor, né, ou mais de uma fonte de pesquisa para o livro de Gênesis. Ou seja, você já ouviu falar na hipótese documental, é uma hipótese que tenta explicar que existem diferentes versões da criação, diferentes fontes. Aí, e qual é o problema disso? O problema disso é que, em primeiro lugar, nós entendemos que Moisés é o autor de Gênesis, do Pentateuco, né? Moisés é o autor. Essa teoria da hipótese documental vai colocar que tem vários autores, diferentes épocas, há acréscimos posteriores no texto. Isso enfraquece a ideia da inspiração do texto sagrado, né?
que o texto foi inspirado, que é possível o texto ter harmonia, é possível o texto vir de uma mente que é a mente de Deus, que sopra sobre um autor humano. Então, para explicar isso humanamente falando, eles vão dizer que o texto é mais ou menos inspirado, o texto tem influência humana, o texto posteriormente foi acrescentado, então existe essa ideia aí. Porque o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, há uma... como assim, citou a criação do ser humano, nos versos 26 e 27 de Gênesis 1, e agora no capítulo 2 o autor ele retoma de novo essa ideia da criação do ser humano. Pastor, antes do senhor continuar, me permite fazer essas leituras, Por gentileza. porque aí ela até vai ajudar quem está em casa, que quem sabe alguns não estão com a Bíblia aberta agora, né? E podem acompanhar. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, Gênesis 2, né, o capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pode continuar, pastor, por favor. Então, você comparando aí a leitura de Gênesis 1 e de capítulo 2, você vai ver que, na verdade, não se tratam de duas criações, como já foi proposto na lição anterior, né? Houve uma criação e depois uma outra criação. Não se trata também de autores diferentes contando a mesma história, de maneira alguma. A verdade é que o capítulo 2 de Gênesis, ele é uma espécie de ampliação do texto anterior, né? Inclusive, essa é uma das maiores dúvidas que nós temos no nosso desafio 3S65, que é um desafio de leitura da Bíblia. Por Perfeito. Curiosidade, estamos lendo o livro de Gênesis agora, né? Estamos em janeiro, lendo o livro de Gênesis. Todos os anos essa pergunta é a campeã, né? Por que, por exemplo, lá no capítulo 10 de Gênesis, o autor, que é Moisés, ele cita que as terras foram divididas entre os descendentes de Noé conforme a sua língua. Quer dizer, já fala que havia uma divisão de tribos ali por idiomas. Quando você vira a página da Bíblia e abre o capítulo 11 de Gênesis, o texto começa afirmando que a terra era de uma língua só, de um só idioma, que já vai contar a história da Torre de Babel, né? Então as pessoas perguntam, como que pode, no capítulo 10, dizer que já havia uma divisão por línguas, e quando começa o capítulo 11, vai uma afirmação de que a terra era de uma língua só. A explicação para isso é o que nós estamos tentando dizer aqui, exatamente nessa pergunta. Sim, né? Faz um paralelo para a resposta dessa pergunta. É preciso entender o seguinte, né? O autor de Gênesis, que é Moisés, ele escreveu esse livro 1.400 anos antes de Cristo. Se você fizer uma conta, você vai entender que ele está distante de Adão, da criação, alguns milênios, de 2,5 a 3 milênios de distância. Há um período muito longo de tempo que se passou desde a criação do ser humano. E Moisés, portanto, ele tem um conhecimento da sua época, do mundo da sua época. É comum, por exemplo, ele citar nome de cidades ao narrar o livro de Gênesis com nomes da época dele já, porque as cidades mudaram os nomes, não é? A história de Esaú, Jacó, mostra Abraão, vai mostrando que os nomes das cidades vão mudando ao longo do tempo, que eles vão dando outros nomes, e quando Moisés vai escrever, na sua época, às vezes ele cita a cidade já no seu tempo. Sim. E aí causa uma confusão, porque lá atrás Abraão disse que estava na cidade de Luz, mais na frente Jacó já estava na cidade que é chamada Betel, e aí ninguém entende. Então esses são exemplos de possíveis, assim, né? Aparentes Isso. contradições, porque uma hora diz algo e outra hora diz outro algo, né? Diz outra coisa. Isso aí. Outra coisa interessante é que a divisão da Bíblia por capítulos, ela só ocorre no 13º século depois de Cristo. É que vai dividir a Bíblia em capítulos. Sim. Antes não tinha capítulo, não tinha versículo. Não tinha. Moisés não escreveu pensando em colocar em ordem cronológica o livro de Gênesis, de maneira alguma. Então, ele não teve essa preocupação, né? Então, é por essa razão que, às vezes, você vai encontrar que um trabalho que os biblicistas fizeram, muito tempo depois, às vezes eles colocam ali o capítulo 9, o 10, às vezes uma história, ela está anterior ao capítulo e aí causa confusão nas pessoas. É exatamente o que acontece aqui em Gênesis 1, 26, 27 e o capítulo 2, né? A criação do ser humano, ela é citada em Gênesis 1, no capítulo 2 ela é enfatizada, né? Amplia-se uma janela para explicar
como foi a criação do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é alguém importante, né? O ser humano é a criação máxima de Deus e merece um destaque. É o que o autor está fazendo aqui no capítulo 2. Sim. Em segundo lugar, a criação do ser humano é detalhada, versos 7. Aquela passagem que diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então ele vai explicar aqui, ele vai dar detalhes de como foi feita a criação do ser humano. Diz que ele foi feito da terra, aí há essa relação com o trabalho, né? O ser humano foi feito da terra e deveria cultivar a terra, o solo, né? Uhum. Essa relação biológica do ser humano com o próprio trabalho, que na época o trabalho era, de fato, o cultivo da terra. Obviamente que, posteriormente, surgirão outras profissões, né? Mas, a princípio, essa ideia de que o ser humano é criado da terra, dando essa ligação, né, do ser humano com o seu próprio trabalho, que seria, no começo, o cultivo da terra. Ali detalhada a criação, Deus soprando o fôlego de vida. Vários teólogos vão dizer que essa ideia aqui é a ideia unânime, né? É como se Deus estivesse formando o ser humano, diferente das demais criações, de forma mais detalhada, mais carinhosa, Sim. né? Ele mais sopra pessoal mais mesmo, pessoal, né? Íntima, né? Íntima. É comparado a um beijo no rosto, né? Sim, os teólogos sim. afirmam isso, esse soprar nas narinas do ser humano, né? Essa figura de linguagem mais emocionante mesmo, né? Se você entender isso na sua profundidade, você vai perceber o carinho, o cuidado de Deus na criação do ser humano. E por último, a criação do ser humano foi valorizada. Essa ideia aí de ser criado à imagem e semelhança de Deus, embora os animais tenham também recebido o fôlego, o sopro divino, foi tanto para animais quanto para seres humanos. Ambos foram criados da terra. A Bíblia vai afirmar que os animais também foram, Deus criou a partir da terra. Só que a Bíblia dá mais detalhes, como foi a criação do ser humano, né? Deus moldando, Deus, as outras partes da criação, muito provavelmente, Deus falando e se fazendo, né? Haja luz e a luz... Foi pela palavra, Pela né? palavra, né? Agora o ser humano, ele formou, né? Ele próprio formou dessa forma mais íntima, pessoal, detalhada. Demonstra mesmo o valor que o ser humano tem, ainda mais no mundo, né, pastor, onde muitas pessoas se sentem desvalorizadas, né? Seja cristão ou não cristão, as pessoas estão assim no momento em que podem estar em companhia de outras pessoas, mas isso não necessariamente significa que ela está se sentindo acolhida, está se sentindo amada, né? Agora, quando a gente percebe que Deus criou todas as pessoas, porque ali estava a representação da humanidade, com certeza. Ele cria todas as pessoas a partir de um ato muito especial, muito íntimo, isso já nos enche de satisfação, de alegria, né? De perceber como que nós temos valor diante de Deus por sermos seres humanos, né? A vida humana é valorizada por Deus e precisa ser valorizada por nós também. A gente valoriza os animais, a gente valoriza os ambientes, a natureza, a fauna, a flora, mas nada se compara ao valor da vida humana, né? Porque o próprio Deus ele teve esse cuidado especial, né? E nesse sentido aqui, é importantíssimo os cristãos estudarem a antropologia bíblica. É uma disciplina do nosso seminário, né? Sim. Porque vai mostrar toda essa valorização do ser humano, a criação do ser humano, o papel do ser humano. Diferente aqui das nossas ciências, das ciências naturais, das ciências modernas que a gente tem por aí, que coloca o ser humano, né, como um primata que evoluiu, né? É chamado de animal racional, não é isso? Então, toda essa confusão que é feita hoje no mundo, e você vai ver isso ao longo da história, a forma como os pensadores se relacionam aqui com a ideia do ser humano, muitos deles intelectuais. Aí vai correr lá para aquela passagem de Tiago, no capítulo 3, versos 3 a 18, que ele vai dizer que existe a sabedoria terrena, que é daqui da terra, e a sabedoria que é do alto, que vem de Deus. Só o Evangelho conhece o verdadeiro valor do ser humano. É claro que o que a gente tem visto hoje, que faz muitas pessoas dizer eu prefiro um animal do que um ser humano, você já ouviu essa expressão, né? Sim, fala mesmo. Tem muita gente. Prefiro... Tem vários animais, vai depender do animal que a pessoa prefere, né? Então, isso é uma afirmação de alguém que não conhece a antropologia humana, do ser humano. O ser humano, ele não é igual aos animais, não foi criado igual aos animais.
ele foi criado diferente dos animais, é o único da criação que recebe a imagem e a semelhança de Deus, capacidade de raciocinar, criar valor moral. Os animais são de fato irracionais, o ser humano é um ser racional, o ser humano não é um Neandertal que viveu 40 mil anos numa caverna para poder sair de lá e evoluir, é o que vai levar alguns teóricos, famosos escritores aí de clássicos da literatura universal, da área da psicologia, tanta gente nessa área aí, afirmar que, por vezes, Nietzsche gostava de dizer que o ser humano ele tem que abraçar e aceitar o fato de ser um animal, né? Tem uma vida animalesca, ele fala sobre isso, né? Porque, às vezes, você vê o efeito porque eles não entendem como o efeito do pecado, né? Sim. Quando eles enxergam atos de atrocidade cometidas pelo ser humano caído, eles vão dizer que isso é da natureza animal do ser humano. Olha só como muda a visão, né? Como se não fosse possível controlar o instinto, Exatamente, né? Exatamente. Então isso é perigoso porque isso contrapõe-se ao ensino bíblico, não é? A Bíblia e o Evangelho são os únicos que entendem o valor do ser humano. E a história da Bíblia Sagrada é a história da redenção do ser humano caído. Jesus morreu por causa do ser humano, do pecador, que às vezes a gente os teóricos aqui acabam fazendo essa confusão toda, né? De todos os animais, o homem é o mais cruel. Então, assim, são frases de famosos pensadores, né? Parece lógico, mas não está representa correto, a essência verdadeira do ser humano, né? Então, assim, então é preciso ter essa visão mais esclarecida, né? A respeito de quem é o ser humano. A imagem e semelhança, de fato, foi danificada pelo pecado, mas Deus está trabalhando na Bíblia para restaurar a sua criação, inclusive transformar o ser humano à sua própria imagem novamente. Muito bem. Interessante, né, meu irmão, minha irmã, amigo da escola bíblica, como que Deus nos fez você, fez a mim de algo tão simples que é o pó da terra. Não é nem a terra, é o pó da terra. Deus nos formou do pó da terra. Isso demonstra a essência daquilo que fomos formados. Nós fomos formados por algo terreno, mas também por algo divino. A vida que nós temos, a vida que você tem, é divina, é presente de Deus, conquanto você tenha sido criado com algo terreno. Então, eu peço para você refletir agora, né? Por que a gente se sente tão pequeno? Por que a gente se sente tão desvalorizado, muitas vezes, na nossa rotina do dia a dia? Por que você se sente assim, sendo que Deus te deu esse presente tão grande, esse presente tão perfeito que é o fôlego de vida? Então, nós vamos nos aprofundar mais dentro desta lição, dentro deste episódio, desse estudo, para entendermos melhor o quanto Deus nos fez com valor intrínseco. Vamos continuar, pastor Wellington. A próxima questão, ela vai falar sobre as 3 qualidades da morada do ser humano. Então, nós viemos de uma sequência. Na lição passada, nós já comentamos, né, o cosmos, falamos sobre o cosmos, criação do ser humano, e o que Deus fez, então, com esse homem, com esse ser humano chamado Adão, né, essa morada. Fale sobre as 3 qualidades da morada do ser humano, evidenciadas no texto bíblico de Gênesis 2, 8 ao 14. Naquele lugar, pastor Wellington, havia espaço para preguiça? Então, percebemos aqui nessa pergunta sobre o valor do ser humano, né? Gênesis 2, versos 8, plantou o Senhor um jardim na região do Éden. Só um esclarecimento, né? O jardim que a gente chama hoje de Jardim do Éden, na verdade era um jardim no Éden, né? Na região do Éden. Perfeito. O nome da região que era chamada Éden. O jardim não tinha o nome de Éden, mas hoje a gente chama Jardim do Éden, não tem problema algum, Tudo né? bem também, né? Então, assim, essa região no Éden, que era uma região ali, a Bíblia chega a citar a terra de Avilá, a terra de Cush, são lugares hoje desconhecidos, se perderam de fato, é um paraíso perdido de fato. Se perderam provavelmente no dilúvio, né, pastor? No dilúvio, o dilúvio mexeu com a composição, com a aquilo, geologia terrestre, né? Então, mas na época a Bíblia dá alguns detalhes, dizendo que a terra de Avilá e Cush eram terras que tinham ouro, pedras preciosas, rios, águas abundantes. Então essa região da terra, eu costumo dizer que Deus planta um jardim dentro dessa região, que era a região do Éden,
ele cria um paraíso ali dentro de um lugar que já era paradisíaco, né? Então é um paraíso dentro de um paraíso. Eu gosto de fazer essa afirmação. Isso mostra o valor do ser humano para Deus. A terra, no princípio, na sua criação, antes do pecado, ela era um paraíso. Ainda hoje, depois do pecado, a gente ainda contempla muitos lugares paradisíacos, né? Mas imagina o amor e o cuidado de Deus. Já tinha criado um lugar maravilhoso, que era a terra, a região do Éden, tinha tudo que o homem necessitaria para viver. Ainda assim, ele planta um jardim dentro do Éden e coloca o homem dentro desse jardim para viver ali. Então, a morada do ser humano, em primeiro lugar, ela foi toda preparada, com muito cuidado por Deus. É impressionante isso, né? Veja o amor e o cuidado de Deus. Em segundo lugar, a morada do ser humano ela era formidável. Nós falamos aqui que essa região do Éden, que tinha toda essa provisão, toda essa prosperidade, prosperava a vida ali, é citado acerca desse rio, né, que tinha 4 braços, e eles banhavam todo o jardim de Deus, regavam o jardim. Então, o Éden era uma terra propícia, era um ambiente agradável. A Bíblia vai dizer que lá Deus fez brotar todo tipo de... em terceiro lugar, né, a morada do ser humano era cultivável. Deus fez brotar todo tipo de fruta. Haviam frutas para alimentação, haviam árvores apenas para embelezar o jardim, mostrando todo esse amor e cuidado de Deus. Pastor, esse ponto eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque um dos atributos de Deus é a beleza. E é claro que isso tem a ver com coisas assim, até mais profundas do que eu vou dizer, mas às vezes a gente ignora a decoração dos ambientes, a gente ignora a decoração dentro de casa, nas igrejas, aquilo que pode trazer beleza para os ambientes, para a vida, para as coisas que a gente faz no dia a dia, né? E quando me deparei com essa explicação aqui, ela desperta isso também, né? Se Deus coloca dentro do jardim, ele planta também itens, árvores, enfim, a fauna ou a flora, para a beleza, coisas bonitas, porque Deus é criativo e belo. Criativo, detalhista. Que maravilha. Você vê que isso não acaba aí, depois do pecado continua, Deus dando detalhes de como ele queria que fosse feito a tenda, né? O tipo de pano, a cor. Isso. Tudo muito detalhado, né? Então, o nosso Deus, ele é esse ser soberano, esse ser que merece também a nossa atenção, né? O nosso cuidado na hora de fazer as coisas para ele, com todo o critério, com toda a beleza necessária que nós pudermos dar a ele. Fechando aqui, ó, a terra ela era cultivável. Essa aqui é uma questão importante para essa lição, porque essa lição ela fala sobre o trabalho, né? Nos versos 5 do capítulo 2 de Gênesis, há uma informação importante. Não havia homem para cultivar o solo. Essa informação aqui, ela está cronologicamente antes da criação do ser humano, antes da formação do jardim. Então, veja bem, Deus, ele já sabe que o ser humano será criado para essa função, porque o texto está dizendo, e não havia homem para cultivar a terra, para cultivar o solo. Logo em seguida, Deus planta o jardim e coloca o homem que havia criado nesse jardim para essa função, né? Para o cultivo. Então, Deus cria o ser humano para o trabalho, né? E ele preparou ali todo o ambiente do ser humano para que seu trabalho fosse agradável, prazeroso, né? A terra era fértil e havia todos aqueles rios ali para regar, né? Era um ambiente propício, agradável, não havia espaço para preguiça. Não é possível que Deus não ia criar Adão para simplesmente ele ficar lá só contemplando, né? Só de boinhas. De maneira alguma, né? O trabalho existe antes do pecado, né? Adão foi criado e recebeu uma função para trabalhar. Sim. E no mesmo dia que ele é criado, ele já é criado para o trabalho, né? A Bíblia fala que ele traz os animais até Adão para que ele dê nome a esses animais, né? Nos faz entender que Adão falava algum tipo de idioma, né? Porque tinha um vocabulário rico, inclusive, né? Porque ele sai dando nome a todos os animais. E ao final daquele dia de trabalho, ele ainda está só, né? Segundo a Bíblia. E Deus vê Deus vê ali os animais, cada um com seu pai, Adão trabalhando o dia todo, dando nome aos animais. E ali, talvez, o próprio Adão percebe que está só, né? E Deus também percebe que está só e cria Eva naquele mesmo dia. Então, esse é um detalhe interessante, que Eva, ela não foi criada um dia depois de Adão, não foi criada um dia antes de Adão, ela foi criada no mesmo dia que Adão. Algumas horas depois, algum tempo depois da criação de Adão, até ele percebesse
que estava só conseguiu viver algumas horas longe da sua amada esposa Eva, né? Então, Deus é cuidadoso, né? Criou Sim. Adão, criou Eva para ser o seu correspondente, para que ambos, inclusive a mulher, né? Ambos trabalhassem ali, vivessem ali, que ela é colocada como a adjutora, ajudadora dele, né? Então, a mulher também foi criada para ajudar, auxiliar. Então, ambos foram criados para viver em harmonia ali nesse jardim. Muito bem. Você percebe, meu irmão, como Deus é detalhista? Ele fez o ser humano e colocou o ser humano em um ambiente muito bem cuidado, muito belo. Então, uma pergunta que eu faço para você é muito simples. Como está o seu jardim? Como está o seu Éden? É algo para nós refletirmos. Como está o nosso Éden? Nós temos cuidado dos nossos ambientes, seja a nossa casa, a igreja, ou o espaço onde nós estamos aqui. Nós temos o cuidado especial que Deus teve com o ambiente do Éden também. Então, é algo para nós pensarmos, refletirmos, e fica aí essa reflexão para você. Se você quiser colocar nos comentários a resposta a essas breves reflexões que eu faço aqui, fica à vontade também, coloca aí nos comentários. Eu vou perguntar se você já curtiu este vídeo. Se você não curtiu ainda, curte este vídeo e não deixe de se inscrever no canal da TV Viva a Promessa. Pastor Wellington, próxima questão, então, partindo para o final do nosso estudo, a lição de número 4, diz assim: fale sobre as 3 características agora, características marcantes da missão do ser humano no Jardim do Éden. Nós já falamos bastante sobre isso, mas dá para ainda extrair algo importante. Aqui sugere a leitura do capítulo 3, versículo 17. Eu vou fazer a leitura aqui e, em seguida, o pastor responde para a gente essa 4ª questão. 3,17 diz assim a palavra: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Vou repetir: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que significa esse texto, pastor? Como explicar? Às vezes as pessoas confundem, achando que o trabalho do ser humano foi amaldiçoado, né? Que hoje trabalhar como os gregos achavam mesmo, que era um mal moral, né? É um mal absoluto, o trabalho é um mal. Mas, na realidade, aqui, isso seria uma contraposição ao que Deus pensou para o ser humano. Deus criou o ser humano e deu a ele uma missão singular. Cada ser criado na Terra recebeu um papel para desempenhar. Deus disse para os animais, né? Multipliquem-se, né, sobre a terra, encham, povoem a terra. Deus fala isso até para os animais, né? E Deus fala isso para o ser humano também, mas, além disso, Deus dá uma missão para o ser humano, que é o Gênesis 2 versos 15, né? Que é o de cultivar e guardar a terra. Então, o ser humano, aquele paraíso, aquela criação maravilhosa de Deus, ele entrega a corregência para Adão, o primeiro ser humano. Ele é corregente da criação. Adão, ele é o mordomo, o administrador de Deus. Imagina a sua responsabilidade, né? Receber essa missão importante de cuidar da terra, o lugar onde Deus criou. E Deus sujeitou toda a criação, portanto, a Adão. Então, veja a missão do ser humano. O ser humano que vive nessa terra, ele é participante da criação de Deus. Essa é a missão do ser humano. Portanto, irmãos, olha, hoje o nosso trabalho, seja qual for a nossa experiência, os nossos dons e talentos, seja qual for a nossa profissão, né? Aqui nós discordamos dos gregos. Não existe profissão inferior e profissão superior. Todo o trabalho dignifica o ser humano. Por quê? Porque o trabalho ele deve ser feito como participação na criação de Deus. É o que Deus está fazendo aqui com Adão, né? Entrega a ele essa corregência. É o mandato cultural. O ser humano recebe essa obrigação de Deus de preservar aqui, trabalhar e viver aqui e tornar esse lugar como o propósito original de Deus. Portanto, a missão do ser humano é única, exclusiva, é singular. Em segundo lugar, a missão do ser humano é digna. Quando Deus coloca o ser humano para cuidar da terra e cultivar o jardim, ele está dignificando o trabalho do ser humano. O ser humano vai ser reconhecido por alguém que desenvolve uma função importante, que é trabalhar, cultivar, guardar, cuidar
Então, o primeiro ser humano, Adão, foi criado com essa dignidade para o trabalho. Deus criou o mundo em 6 dias, Deus trabalhou. Adão não deveria ser diferente, também trabalharia, né? Sim. O próprio Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer, vai fazer essa afirmação que Deus criou o dia para o trabalho, a noite para o descanso, alguma coisa desse tipo, dizendo assim, que o ser humano foi criado para o trabalho. Estamos no Novo Testamento e lá Jesus está falando sobre isso, sobre essa questão da criação, né? E como Deus cria o ser humano para o trabalho. Parte clara, Deus fez para o trabalho, a noite para o descanso. Sim. E finalmente aqui, né, a missão do ser humano, ela é uma missão agradável. Por quê? Nós afirmamos aqui que o trabalho do ser humano hoje, ele é uma participação na criação de Deus. Eu entendo que Gênesis 2, nós lemos aqui, né, os versos 5, aquela passagem que Deus não havia ainda colocado o ser humano para cultivar, não havia ser humano para cultivar a terra. No pensamento de Deus, isso é um trabalho que só será feito pelo ser humano. Deus não vai fazer esse trabalho, né? Deus não faz tudo. Deus, desde o princípio, desde a criação original, ele sempre decidiu fazer coisas em parceria com o ser humano. Ele chama Adão para ser o corregente, a criação está com ele, divide com ele. No Novo Testamento, me chama muita atenção Jesus, ele caminhando e chamando homens para empregá-lo na sua missão. A missão é de Deus. Jesus veio cumprir uma missão de Deus, mas ele passa e escolhe homens para irem com ele nessa missão. Então, em todos os aspectos, material, espiritual, Deus faz parceria com o ser humano. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, versos 9, nós somos cooperadores de Deus, está escrito. Sim. Paulo fala isso. Se somos imagem e semelhança de Deus, e em outros aspectos, por que não também no trabalho? Exatamente, né? Se o próprio Deus trabalha, e outra, não só trabalha, como descansa. Ele trabalhou 6 dias, né, na criação e o 7º ele descansou. Então, isso também se reflete em nós. De alguma forma, nós precisamos tornar o nosso trabalho do ser humano, a missão do ser humano, como algo que seja um propósito divino, agradável, né? Não podemos transformar o trabalho no ídolo, porque nós fugimos do propósito. Se trabalho tem a ver com a participação na criação de Deus, nós não podemos trabalhar demais ou trabalhar de menos, né? Porque nós estaremos fugindo desse propósito de Deus para o ser humano. Então, nesse sentido, nós vimos aqui que o ser humano, a missão dele, ela é singular, ela é digna e ela é agradável, porque ela, mais uma vez reforçamos aqui, ela está cumprindo um propósito divino para o ser humano. Certo, perfeito. Talvez, se você está sentindo que o seu trabalho está pesado demais, está difícil demais, talvez seja a hora de você rever como você, irmão, irmã, está enxergando o trabalho, sabe? Porque nós vimos aqui que o que foi amaldiçoado foi a terra ali na maldição que Deus deu após a queda do ser humano, né? Mas o trabalho é algo bom, algo agradável, porém, nós precisamos de equilíbrio, como explicou o pastor Wellington aqui. Quem sabe se o trabalho está pesado demais, tudo bem, se há um período de necessidade que você precise trabalhar mais, ou de bonança, você fique tudo bem, trabalhar menos, tranquilo. Mas é sempre bom observar isso, o equilíbrio. Então, a Bíblia nos ensina o equilíbrio, né, nesse momento aqui. Talvez repensar, né, pastor Wellington, se a gente não está fazendo do trabalho um ídolo, porque algumas pessoas apenas, elas, assim, já têm o suficiente, né, como se diz no popular, já tem suficiente, mas continua atrás do trabalho, deixa a família sem suporte, sem atendimento por conta do trabalho. Então, conquanto seja algo bom, ele pode se transformar em algo ruim se a gente não tiver esse equilíbrio que Deus nos ensina, né, pastor? Me permita citar aqui, sim, por favor. Falando sobre o trabalho, que alguns entendem que foi amaldiçoado, mas não foi o trabalho, foi a terra que foi amaldiçoada. É claro que isso reflete hoje em dia na ideia de que tem um fardo, tem um peso, tem um cansaço, tem todo esse efeito do trabalho. Porém, a Bíblia, em outras partes dela, vai mostrar que o trabalho é bênção, né? Eclesiastes capítulo 3, versos 13, o texto diz assim, é dom de Deus para o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Está aqui o texto bíblico. Eclesiastes 2, 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma desfrute o bem do seu trabalho. Eu vi que isto vem da mão de Deus. Então o autor de Eclesiastes está dizendo que trabalhar, desfrutar do fruto desse trabalho é um dom de Deus, com toda certeza. Então, já partindo para a aplicação prática, assim, se você quer ser bíblico, não dá para ficar aguardando sempre. É claro, eu entendo que é o ser humano, né? A gente entende, mas assim, o cristão ele tem um equilíbrio, um cuidado para não ficar só esperando o fim de semana. Eu só que chegue sexta-feira, eu quero que chegue logo o final de semana para eu folgar. Quando que vai ser o feriado? Eu vi no jornal esses dias, né? As pesquisas no Google aumentaram muito no final do ano, as pessoas querendo saber quando serão os próximos feriados, né? Tudo bem, é uma questão de planejamento, de viagem, né? Mas muitos desejam isso apenas para esse sentido de folgar, né? De folgar, de não trabalhar. Quando serão as minhas férias e tudo mais? A gente que é cristão, a gente precisa ter cuidado com isso, por quê? Porque se nós mantemos o equilíbrio que Deus nos ensina, então o trabalho pode ser algo mais prazeroso do que talvez tenha sido, né? Exatamente, olha só, muitas vezes, infelizmente, isso já é um efeito do pecado, né? O ser humano, ele vê o trabalho como uma obrigação, né? Para não ser mandado embora, para não ficar sem emprego. Hoje no Brasil temos 7 milhões de desempregados. Com toda certeza, as pessoas que estão aí desempregadas e não desocupadas, elas almejam alcançar um trabalho, né? As pessoas querem trabalhar, porque sem trabalho não se vive. Isso. Tudo que existe hoje, irmãos, tirando assim um produto da natureza, que a própria natureza produz, é fruto do trabalho humano. Nós construímos pontes, meios de transportes, avançamos na tecnologia, na medicina. Isso tudo é fruto do trabalho humano. Isso é uma forma de benefício para o próprio ser humano. É nisso que está o mandato cultural. O trabalho é, antes de tudo, uma forma de serviço. Eu fui fazer permita-me aqui rapidamente, fui fazer um exame médico e o médico fazendo algumas perguntas para mim, com que eu trabalho, eu dizendo que eu era pastor, né? E aí eu fui contando para ele alguma coisa, ele disse que tinha um filho que morava na região da Amazônia, que eu disse, eu tenho um irmão que já foi pastor ali naquela região dos ribeirinhos, fez um trabalho com ribeirinhos. E ele disse exatamente isso, olha, a gente precisa ter uma causa na nossa vida, né? O médico tem uma causa, salvar vidas, né? O pastor tem uma causa, salvar vidas também, mas de uma outra forma, né? Uma forma espiritual, né? Então, o trabalho do ser humano, embora o médico está trabalhando com uma outra visão, mas ele também está servindo ao próximo, né? Então, todo o trabalho, ele precisa estar baseado em duas coisas. Primeiro, para glorificar a Deus, dar honra ao nome de Deus, porque cumprir o propósito pelo qual fomos criados para o trabalho, e em segundo lugar, para servir. A Bíblia diz aqui, Colossenses 3, 23, 24, tudo que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens, porque vocês receberão a recompensa do Senhor. Então o trabalho não é só o meio de sustento, o trabalho ele é para o Senhor também, ele é uma forma de dar glória a Deus, é uma forma de cumprir o seu propósito na terra, e especialmente é uma forma de você servir o próximo. Muito bem. Então, meu amado, Deus não nos criou apenas por criar. Ele não nos colocou no mundo para simplesmente existir, mas nos colocou no mundo para cuidar desse mundo, para cultivar esse mundo, não só no sentido, obviamente, da agricultura, mas para desenvolvermos o mundo, para trabalharmos esse mundo, para sermos cooperadores dele neste mundo. Enquanto nós devamos lidar com o trabalho com seriedade, nós também precisamos lidar com o trabalho levando em conta o equilíbrio para que a gente não se sobrecarregue nem de mais e nem de menos. Nós temos um propósito intrínseco, foi Deus que fez, foi Deus que nos fez e nos fez para o trabalho. Então, que você seja abençoado com essas palavras e que você possa, assim, viver, né, na vida prática mesmo, na experiência prática, tudo isso que nós aprendemos aqui. Fique ainda mais um pouquinho, que temos uma parte interessante, você vai ouvir agora o desafio desta semana, que está com a missionária Célia, que vai falar para você qual é o seu desafio nesta semana. Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade com a segunda-feira? Que chega no domingo à noite, você já começa a ficar triste porque está chegando a segunda-feira?
Você tem dificuldade com o seu trabalho? Será que você não está no lugar errado? Nós estudamos nessa lição acerca do trabalho, da importância, do valor dele nas nossas vidas e o prazer que o trabalho produz de realização em nossas vidas. E que Deus, Ele é o Criador, é o mentor de todas as coisas e pensou nisso para nossas vidas. Então, eu vou te dar um conselho. Se você sofre com a segunda-feira, significa que você pode estar num lugar errado ou na profissão errada. Então, o meu conselho para você e um desafio para você, primeiro, ore a Deus buscando dele, Senhor, eu quero o resultado da obra das minhas mãos que me deem prazer. Me mostre o caminho, por onde eu devo trilhar. Ou também fazer uma leitura, né? Uma releitura da sua vida profissional. E se de repente não está na hora de você mudar de ambiente, mudar de profissão, para que você sinta prazer no trabalho, porque ele foi criado pelo nosso Deus e o objetivo é esse. Então, seu desafio é: ore e repense a sua vida se você não está feliz com o seu trabalho. Você viu aí? Você precisa orar, nós precisamos orar, então, pela nossa vida profissional. Esse é o desafio da semana, conforme você acabou de assistir. Pastor Wellington, o senhor dirige para a gente, você pode dar aí as suas palavras finais, deixar suas palavras para os irmãos, em seguida dirigir uma oração com a gente, agradecendo a Deus por mais esse estudo. Bom, quero agradecer aqui a participação na Escola Bíblica Especial, pastor Arildo, Secretaria de Escola Bíblica, Editora Promessa, né, que está promovendo essa série de lições chamada Origens. O livro de Gênesis é um dos livros que mais surgem dúvidas, Gênesis e Apocalipse. E aí, inclusive, nós temos essa novidade, né, do Desafio 365. Ao final de cada lição, tem aqui a leitura para você marcar na Bíblia. E é uma leitura chamada Desafio 365. Se você quiser ter mais informações, nós já temos 4 grupos. Pastor Arildo, os 4 grupos já estão enchendo. Já são 4.000 pessoas, né, estudando a Bíblia com a gente. 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Estudando a Bíblia com a gente, né? E esse número vai aumentar. Então é fácil, acesse o nosso Instagram aí, né, Desafio 365 Oficial, você vai ter toda a informação, como fazer parte desses grupos, como se engajar na leitura bíblica, adquira a lição bíblica para acompanhar a sua leitura. E, então vamos juntos, estudando a Bíblia, explorando essas maravilhas do livro de Gênesis. E quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, que seja próspero, porque Deus nos criou para tudo isso. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse estudo abençoado, obrigado por compartilhar aqui com o pastor Arildo esse momento de reflexão a respeito do ser humano, do seu valor, da sua missão e do trabalho como sendo um propósito divino para cada um. Eu oro aqui por cada trabalhador, homem, mulher, que trabalha e que dignifica a sua própria vida, a sua família. Eu oro para que a boa mão de Deus possa dar bênçãos, prosperidade na vida financeira dos nossos irmãos, que o trabalho deles seja uma missão de servir a Deus e ao próximo. Eu oro em teu nome santo. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, pastor Wellington, que Deus o abençoe e que em breve esteja novamente aqui no programa Escola Bíblica Especial. Irmãos, muito obrigado pela audiência. Eu tenho uma novidade para lançar aqui, não vai embora ainda. Você sabia que a Escola Bíblica está no Spotify? Isso mesmo, você pode acessar o aplicativo de streaming, de músicas, de áudios, de podcasts e acessar lá, procura lá, Escola Bíblica Promessista e coloca o nome da série, Origens, coloca lá, Origens, Escola Bíblica Promessista e você vai encontrar os áudios da lição bíblica, os mesmos áudios que estão sendo publicados no site, promessistas.org. Mas se você prefere ouvir no Spotify, acesse que você vai encontrar também os áudios da lição lá. Você sabia que a Escola Bíblica também está no Instagram? Então, se você ainda não segue a Escola Bíblica no Instagram,
procura lá Escola Bíblica Promessista, também @Escola Bíblica Promessista, e você vai encontrar conteúdo que vai edificar a sua vida. Temos muitos planos para este ano e muitas bênçãos para a sua vida, para você. Se você não curtiu, não comentou, não se inscreveu aqui no canal da TV Viva Promessa neste vídeo, faça isso agora em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Na próxima lição, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o primeiro casamento. Vamos abordar melhor, com mais detalhes, a criação da mulher e a união que Deus fez entre o homem e a mulher. Algo edificante para a nossa vida. Então não perca na próxima semana o estudo de número 3 desta série de lições. Que Deus o abençoe e até a próxima.